Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo bem interessante para organizar conhecimento. É algo cada vez mais vital, né? Com tanta informação, inteligência artificial, vamos explorar um método passo a passo, inspirado no SEO semântico, mas útil para muita gente. Exato. Organizar semanticamente, sabe? É ir além da palavra-chave, focar no significado mesmo. Hoje as máquinas, tipo os buscadores, as IAs, interpretam o conteúdo de um jeito diferente. A mudança foi clara, de palavras soltas para entender conceitos, relações, contexto. É outra lógica. E esse fluxo ajuda a gente a navegar nisso. Legal, então vamos lá, vamos desmembrar isso. É o fluxo de trabalho semântico, o FTS, certo? Uma metodologia que está lá no livro SEO Semântico, Fluxo de Trabalho Semântico, para ser bem prático. 4 passos principais. Vamos começar pelo começo, pelo alicerce. Qual é o primeiro passo? Bom, o ponto de partida é o passo 1, a definição do domínio do conhecimento. Pensa assim, você tem que delimitar o seu campo de jogo, sabe? O domínio do conhecimento é exatamente isso, a área específica do saber que o seu projeto vai tratar. Pode ser medicina, direito, marketing digital, culinária, engenharia, enfim, o que for relevante para o seu objetivo. E por que isso é tão crucial logo de cara? Não dava para sair pesquisando mais abertamente? Até dava, mas seria bem menos eficiente, né? E mais arriscado de se perder. Definir o domínio é fundamental porque estabelece as fronteiras, delimita o universo de conceitos, termos, jargões que realmente importam. Senão, a pesquisa vira um mar sem fim. Imagina um site sobre mudança de carreira. O domínio poderia ser psicologia, focado em motivação, autoconhecimento. Ou poderia ser educação, né? Focado em aprender novas habilidades. Ou administração e RH, olhando mais para o mercado, para as vagas. Ou sociologia, analisando tendências sociais. Ou até tecnologia, se for carreira em TI, entende? Entendi. Nossa, faz toda a diferença. A escolha do domínio já direciona tudo que vem depois. Define o que é central, o que é secundário, o que nem entra na conversa para aquele projeto específico. Evita gastar energia com coisa que não leva ao objetivo. Exatamente. Essa clareza no escopo logo no início economiza tempo, recurso e, principalmente, aumenta a relevância do trabalho. Define as regras do jogo. Perfeito. Território demarcado com o domínio do conhecimento. E agora, imagino que seja a hora de buscar as informações dentro dessas fronteiras. Correto. Com o domínio bem definido, a gente entra no passo 2, pesquisa de fontes. E aqui, olha, tem uma coisa interessante na atualização desse fluxo, que é incorporar a inteligência artificial generativa como uma ferramenta de apoio. Ah, interessante isso. Como que a IA entra nessa hora da pesquisa? Então, a sugestão é usar ferramentas tipo Google Gemini para ajudar a achar fontes relevantes dentro daquele domínio que você definiu. O processo passa por criar um prompt bem pensado, sabe? Algo como, olha, preciso de ajuda para pesquisar fontes sobre o domínio de nome do domínio, com foco em pontos específicos do projeto. Me sugere uma estratégia de busca e lista umas fontes boas, primárias e secundárias. Peraí, então a IA não só, lista as fontes, mas também sugere a estratégia de busca? Sim, e isso é um ponto importante. Ela pode dar um pontapé inicial na estratégia, mas o fundamental mesmo é o refinamento dessa estratégia pelo especialista, pelo humano. É preciso ajustar os parâmetros. Por exemplo, definir o período da pesquisa. Quero só a coisa dos últimos 5 anos, de 2020 a 2025, para garantir que está atualizado. Ou especificar os tipos de fontes. Prefiro artigos de base de dados aberta, ou inclui relatórios de mercado, ou considera vídeos de especialistas, sabe? Essa curadoria humana é essencial. Entendi. Então a IA funciona como um super assistente de pesquisa, né? Acelera a descoberta, mas a inteligência mesmo, o conhecimento do especialista é que guia e valida, não dá para confiar de olho fechado no que ela traz. Exatamente, não dá mesmo. O resultado dessa etapa não é só uma lista de links jogada,
É um documento mais completo, um relatório de pesquisa. Ele vai ter a estratégia refinada e a lista de fontes que o especialista julgou relevantes. Artigos, livros, vídeos, sites confiáveis, já com aquele filtro crítico. Certo. Temos o domínio, temos o relatório com as fontes selecionadas, validadas. E agora? Precisa estudar tudo isso. Como organizar esse estudo? É aí que a gente chega no passo 3. Criação do ambiente de pesquisa. Com o relatório e, idealmente, os documentos das fontes mesmo, os PDFs, textos copiados, etc., a ideia é juntar tudo num lugar só, um espaço dedicado para análise. E que ambiente seria esse? Tipo uma pasta no computador organizada? Poderia até ser, mas a proposta aqui é usar ferramentas um pouco mais interativas, sabe? Que já usam IA para ajudar na análise dos documentos. O exemplo que o material dá é o Google Notebook LM. A ideia é você criar um notebook para o projeto, aí você carrega lá para dentro o relatório de pesquisa da etapa anterior e, o mais importante, você adiciona os documentos mesmo, os arquivos individuais das fontes, os PDFs, os textos das páginas, quem sabe até transcrições de vídeos. E qual a vantagem disso comparada a ter os arquivos numa pasta normal? A grande vantagem é poder interagir com esse conteúdo todo de forma centralizada e inteligente. Ferramentas como o Notebook LM deixam você fazer perguntas direto para o conjunto de fontes que você subiu, tipo, quais as principais teorias sobre mudança de carreira aqui nesses textos? Ou resume os argumentos contra a abordagem X que apareceram nesses artigos. A IA vai buscar as respostas dentro do material que você deu para ela, dá até para personalizar como a IA se comporta lá dentro. Ah, saquei. Não é só um lugar para guardar, é um ambiente de análise ativo. Você monta uma base de conhecimento só do seu projeto e pode conversar com ela, pedir resumo, comparar ideias das fontes, tudo ali. Parece que acelera muito a parte de entender e sintetizar, né? Exato. Crie uma base focada, interativa, só com as fontes do seu projeto. Facilita achar insights, padrões, consolidar o que você está aprendendo sobre o domínio. Mas, óbvio, vale sempre lembrar. A ferramenta ajuda a organizar, a buscar, a resumir, a análise crítica de verdade, a interpretação mais funda, conectar as ideias. E isso continua sendo tarefa nossa, humana. Perfeito. Dominamos o tema, pesquisamos as fontes, criamos um ambiente interativo para analisar. Qual o passo lógico seguinte nesse fluxo? Acho que agora é hora de dar uma forma para tudo isso que a gente aprendeu. Precisa ser transformado em estruturas que a gente possa usar, que sejam concretas. Essas estruturas são o que a gente chama de artefatos. Servem para organizar, para representar, para comunicar o conhecimento daquele domínio, tanto para outras pessoas quanto para sistemas, como buscadores ou IAs. Artefatos da organização da informação? Parece meio técnico. Que tipo de coisas são esses artefatos na prática? São, na verdade, ferramentas conceituais para a gente mapear o conhecimento. Vamos dar uma olhada nas principais que o material menciona? A primeira é o vocabulário controlado. Pensa nele como se fosse um dicionário oficial do seu projeto, sabe? É uma lista escolhida a dedo dos termos preferenciais que você vai usar para falar de cada conceito importante. O objetivo é garantir consistência, clareza, evitar aquela confusão de usar vários sinônimos para a mesma coisa. Tipo o exemplo do tênis de corrida versus sapato de corrida. Definir um como o oficial. Isso mesmo. O vocabulário diria tênis de corrida é o termo preferencial, o termo UP, Use Preferred. Todos os outros sinônimos, sapato de corrida, calçado para correr, seriam listados como não preferenciais, mas apontando para o termo que você escolheu. Isso é super importante para indexar conteúdo, para recuperar informação em banco de dados e, claro, para todo mundo no projeto falar a mesma língua. É um acordo, né? Garante que tá todo mundo na mesma página, literalmente. Evita aquela bagunça de termos. Faz sentido. Qual o próximo artefato? O segundo é a taxonomia. De um jeito simples, é um sistema de classificação hierárquico.
Pensa nas categorias e subcategorias de um site, de uma loja online, de um blog. A gente está falando das taxonomias explícitas, aquelas que a gente cria para organizar a informação, geralmente texto solto, não estruturado. Elas têm aquela estrutura de árvore, classe principal, aí divide em subclasses que podem dividir mais ainda. O exemplo clássico, vendas diretas ou marketing digital, SEO. Ah, sim. Isso é bem comum, né? Para estruturar menu de site, organizar documento, bem familiar mesmo. Sim, super usada. Só que uma taxonomia pura, embora seja ótima para organizar em gavetinhas, ela geralmente não mostra muito bem as relações entre coisas que estão em galhos diferentes da árvore. Ela mostra que SEO está dentro de marketing digital, mas não necessariamente como SEO se liga com, sei lá, análise de dados que pode estar em outra área. Entendi a limitação. E como que a gente adiciona essa camada de relacionamento entre os conceitos? É aí que entra o terceiro artefato, o tesauro. Dá para pensar nele como um vocabulário controlado, só que mais, turbinado. Ele não só lista os termos preferidos e os sinônimos, mas ele também mapeia de forma explícita as relações semânticas entre os termos. Relações tipo termo relacionado, RT, que liga conceitos que não são sinônimos, nem pai e filho na hierarquia, mas têm a ver um com o outro. E também termo mais específico, BT, Broader Term, e termo mais genérico, NT, Narrower Term, que definem a hierarquia, parecido com a taxonomia. Ah, então o tesauro começa a desenhar um mapa de significados, mostrando não só a hierarquia, mas como as coisas se conectam pelos lados também. Qual o ganho disso na prática? O ganho é ter uma representação mais rica, mais conectada do conhecimento. Um tesauro pode guiar, por exemplo, a criação de links internos mais espertos num site. Conectar conteúdos sobre temas relacionados, mesmo que não estejam na mesma categoria lá da taxonomia. Ajuda a descobrir informação, a navegar pelos conceitos, mas, claro, construir um tesauro bom já dá um pouco mais de trabalho. Exige analisar bem essas relações. Ok, estamos adicionando camadas de significado. Vocabulário controla os termos. Taxonomia organiza na hierarquia. Tesauro conecta os termos com relações básicas. Tem algo ainda mais sofisticado para representar o conhecimento? Tem sim. E aqui a gente entra num nível de maior complexidade, mas também de maior poder, principalmente para a máquina entender. A ontologia. Usando a definição clássica do Tom Gruber, uma ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada. Traduzindo, é um jeito muito rigoroso, muito detalhado, de definir os tipos de coisas que existem num domínio. As classes, os conceitos, as propriedades dessas coisas, os atributos e, o mais importante, as regras lógicas de as relações complexas entre elas. Formal e explícita. Nossa, isso soa bem mais complexo que um tesauro. Qual a diferença-chave na prática? Dia vai muito além de listar termos e relações simples. Ela define a semântica do domínio de um jeito que uma máquina consegue processar. Permite que um sistema de IA não só reconheça as palavras, mas entenda o significado delas, faça inferências, tipo deduções lógicas baseadas nas regras que você definiu, e até faça raciocínios sobre aquele conhecimento. Por exemplo, uma ontologia médica poderia definir que febre é um sintoma, que sintoma pode ser causado por uma doença e que Covid-19 é um tipo de doença. Com isso, um sistema poderia deduzir que um paciente com febre pode ter Covid-19. Uau! Isso abre um caminho para IAs que realmente entendem um assunto, não só ficam manipulando palavra-chave. É como dar um manual de regras do mundo para a máquina. Mas imagino que construir uma ontologia seja um projeto e tanto. Sem dúvida, exige conhecimento profundo do domínio e também de modelagem de conhecimento. Existem metodologias para isso, como a metodologia 101, que o material cita. Mas o retorno pode ser enorme, principalmente em áreas como a web semântica, para a máquina entender o conteúdo das páginas, na explicabilidade da IA, para a gente entender por que a IA tomou certas decisões
e na interoperabilidade, para sistemas diferentes trocarem informação com significado. Faz todo sentido. E qual o último artefato que o material menciona? O último é o grafo de conhecimento, ou Knowledge Graph. Imagina um mapa gigante, visual e estruturado, que representa entidades e como elas se conectam. As entidades são os nós do grafo. Podem ser pessoas, lugares, produtos, conceitos, eventos, qualquer coisa importante ali no domínio. E as relações entre essas entidades são as arestas, as linhas que conectam os nós. Tipo um mapa de relacionamentos, só que para informação? Exatamente. É um jeito muito intuitivo e poderoso de modelar como as informações se conectam no mundo real. Muitas vezes, essas conexões são representadas num formato padrão chamado RDF, Resource Description Framework, que basicamente estrutura a informação em triplas, sujeito, predicado, objeto. Por exemplo, Yuri sujeito, comprou, predicado, iPhone, objeto. O Google mesmo usa um grafo de conhecimento imenso por trás da busca para entender as relações entre as coisas e dar respostas mais diretas com mais contexto. Ah, então é isso que deixa o Google responder direto: quem é o presidente da França? Em vez de só listar páginas com essas palavras. Ele consulta o grafo dele. E qual pessoa ocupa essa posição agora? Grafos de conhecimento são ótimos para visualizar redes complexas e para dar um contexto rico para dados que, senão, ficariam isolados em textos ou tabelas. Entendido. Então, recapitulando o passo 4. A partir da pesquisa e da análise, a gente constrói essas ferramentas: vocabulário controlado, taxonomia, tesauro, ontologia e grafo de conhecimento. Cada uma com um nível diferente de detalhe, de complexidade, para dar forma, estrutura e significado ao conhecimento, tanto para nós humanos quanto para as máquinas, né? Exatamente. São diferentes lentes, diferentes ferramentas para organizar e representar o que a gente aprendeu sobre o domínio. A escolha de quais usar vai depender da complexidade da área e dos objetivos do projeto. Para quem está buscando clareza nesse mar de informação, ou precisa que esses temas de IA entendam um assunto para fazer tarefas mais complexas, essa abordagem estruturada do fluxo de trabalho semântico parece um caminho bem sólido, bem valioso. Organizar para entender e organizar para ser entendido pelas máquinas. Parece ser por aí. Olha, o que a gente acabou de explicar aqui com mais detalhes vai estar no curso CEO Semântico Fluxo de Trabalho Semântico, do Alex Rodrigues Silva. Ele está sendo preparado especialmente para especialistas em SEO que querem ir além, sabe? Se manter atualizados e criar projetos de otimização que já pensem no futuro.